Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você. E hoje, queridos, realmente ele é algo especial. Por quê? Porque quando eu estava preparando esse devocional, eu estava pedindo para Deus uma direção sobre o devocional. O Espírito Santo deixou muito claro para mim e disse assim: crie um devocional, mas peça para os meus filhos jejuarem essa semana. Queridos, nunca aconteceu isso num dos devocionais. Nesses quase 3 anos de canal, nunca aconteceu isso. Pela primeira vez, Deus ele foi bem claro comigo. Faça um devocional explicando o que é o devocional, o que é o jejum, né? E chame eles ao jejum. E o que eu sinto no meu coração, queridos, quando Deus ele pediu isso para nós, né? Na verdade, para que nós venhamos jejuar essa semana, pelo menos 2 dias nessa semana, tá? Pelo menos 2 dias nessa semana. É porque Deus ele quer destravar algumas coisas em nós. E destravando essas coisas em nós, nós possamos alcançar determinadas coisas que nós temos buscado. Então, você que entrou nesse devocional pela primeira vez, eu peço a você que você permaneça. Ore comigo agora, eu vou estar orando por você, iniciando esse devocional. E logo depois eu vou trazer a palavra sobre o jejum e eu vou trazer alguns direcionamentos, algumas sugestões de jejum para essa semana. Para você que está precisando de resposta, você que está precisando de milagre, você que está precisando realmente desbloquear áreas da sua vida, eu convido você a essa semana estar jejuando conosco, através desse direcionamento de Deus, pelo menos 2 dias na semana. Você vai poder escolher 2 dias na semana, tá? Pode ser consecutivos, como pode ser alternados, e você vai poder jejuar nesses 2 dias. Ok? Eu vou trazer mais detalhes na hora da palavra ali. Agora eu quero poder estar orando por você, consagrando ao Senhor, queridos, consagrando ao Senhor essa semana, consagrando ao Senhor os seus afazeres, ok? E eu peço a você que você possa curvar sua cabeça em sinal de respeito ao Senhor, a Deus, ao nosso Deus, e que você possa estar orando junto comigo. Amém? Vamos orar então? Que o Senhor os abençoe e os proteja. Que o Senhor nosso Deus faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor nosso Pai olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Poderoso eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós damos início, Pai, a esse devocional, consagrando ao Senhor o nosso dia, consagrando ao Senhor a nossa semana, todos os nossos afazeres, nossas decisões, preocupações, medos, angústias, tudo aquilo que nós iremos fazer, Pai, exatamente tudo, nós queremos consagrar ao Senhor, colocando diante do Senhor, Pai, todas as nossas preocupações, principalmente aqueles que estarão fazendo exames essa semana, que estarão passando ao médico, por aqueles, Pai, que precisam tomar uma decisão rápida e urgente essa semana,
por aqueles que precisam, Pai querido, de um milagre urgente, por aqueles que precisam, Pai, de uma provisão do Senhor. Nós colocamos todos esses em tuas mãos, pedindo ao Senhor, Pai, a misericórdia, a compaixão, o amor e o poder do Senhor venha operar poderosamente na vida de cada irmão e de cada irmã, guardando-os, protegendo-os de todo mal e de todo perigo. Todos os planos, armadilhas, ciladas, projetos das trevas, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo, para que perca toda a sua força, o seu poder, para que todas as armadilhas sejam quebradas e destruídas e tornadas sem efeito. E declaro, Pai, na autoridade do nome de Jesus, que nenhum mal, nenhuma dessas ações malignas chegará à casa desses teus filhos que estão aqui orando conosco nesse momento. E tudo, Pai, seja sempre para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Deixa o seu amém bem forte aí nas mensagens do vídeo, concordando com essa oração, recebendo essa oração na tua vida. Então vamos lá para o nosso devocional. Nosso devocional, eu disse que hoje nós vamos estar falando sobre o jejum, que é um direcionamento de Deus, que Deus nos deu, para que nós tirássemos 2 dias, pelo menos, de jejum. E o que eu vou sugerir para você, queridos, é que você pode escolher 2 dias, pelo menos, e se você nunca fez jejum, você faça jejuns de dias alternados, por exemplo, terça e quinta, terça e sexta, quarta e sexta, ok? E que você tire pelo menos 6 horas de abstinência de alimentos, se abstendo de alimentos, tá? De todo tipo de alimento. Durante pelo menos 6 horas. Não é algo difícil, é algo tranquilo, mesmo para quem tem limitação de saúde. Por quê? Porque quando você não dorme pelo menos às 6, 7, 8 horas por dia? Você não fica sem comer? Pois é. Se você ficar 6 horas em jejum, se você pegar, por exemplo, 1 hora da tarde até as 7 horas da noite, já deu 6 horas. Então é tranquilo. E tendo objetivo e intenções corretas. Tá? E aqui eu quero deixar claro para você, querido irmão, irmã, que o jejum, ele não muda Deus. Ele não muda a ideia de Deus. Deus é imutável. O que muda o jejum? O jejum muda a mim. Por quê? Quando eu simplesmente me abstenho de alimentos, queridos, eu forço o meu corpo a se concentrar naquilo que eu quero. E o que nós queremos? Nós queremos ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus, direção de Deus e resposta de Deus. É isso que nós estamos procurando. Se Deus ele vai trazer um desbloqueio para as nossas vidas, ele vai trazer algo para a nossa vida com o objetivo de nos abençoar, é importante nós estarmos sempre atentos àquilo que Deus vai querer trazer para nós. Deus ele fala conosco constantemente. Deus ele traz direção para nós, queridos, constantemente. Mas por que muitas vezes nós não ouvimos? Muitas vezes nós não ouvimos porque nós estamos sempre alimentando a nossa alma, não só com comida, mas alimentando os nossos olhos, os nossos ouvidos com aquilo que não é de Deus. Então, quando eu me abstenho de alimentos, eu estou tirando algo que agrada o meu ser para poder simplesmente investir tempo
em um tempo com Deus, em oração, em louvor, em leitura da palavra e prestando atenção naquilo que Deus tem de direção para nós. Esse é o jejum que Deus quer que nós venhamos praticar, o verdadeiro jejum. Não somente um jejum ritualístico, um jejum, queridos, religioso. Inclusive, no livro de Isaías, capítulo 58, que nós iremos estar lendo agora, nós vamos ver que Deus, ele realmente puxou a orelha do povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel aparentava, de tanto querer fazer jejum, até parecia, né? Por tanto fazer jejum, parecia que eles queriam Deus, que eles queriam se aproximar de Deus, que eles queriam ter uma intimidade com Deus. Mas, na verdade, as intenções, as atitudes do coração deles era totalmente errada. Então Deus pegou e deu um puxãozinho de orelha neles. E nesse puxãozinho de orelha, queridos, eu quero trazer aqui para que você entenda o que é o verdadeiro jejum. Esse jejum que Deus deu como orientação para nós nessa semana, ele tem o objetivo de tratar conosco aquilo que tem nos bloqueado para vivermos algo a mais com Ele. Isso é importante. E claro que eu vou viver um jejum, eu vou praticar o jejum tendo a consciência que eu tenho que mudar as minhas atitudes. O jejum ele é indicado para quem realmente tem uma vida com Deus, para quem crer em Deus, para quem quer ter uma vida com Deus, para quem quer ter resposta de Deus, mas já vive uma vida com Deus. Amém? Então vamos ler aqui o que diz Isaías 58. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Ok? Até o verso 6, que vai nos dizer assim, queridos. Vou colocar na tela e você vai poder acompanhar comigo aí. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele, aos descendentes de Jacó, os seus pecados. Porque dia a dia me procuram. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, se não ouviste? Por que nos humilhamos, se não reparastes? Contudo, no dia do jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram todos os seus empregados. O seu jejum termina em discussões e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É a isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Querido, você percebeu algo muito importante? Primeiro, Deus, ele no verso 6, ele deixa claro que ele deseja que nós venhamos jejuar, mas que nós venhamos ter o verdadeiro
verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum, queridos, quando nós analisamos esses textos, nós vamos reparar algumas coisas interessantes nesse contexto. Por quê? Porque o jejum, ele é para aqueles que já estão andando com o Senhor, que estão abandonando o mal, que estão procurando andar no caminho do Senhor, que estão andando direitamente, né, de uma maneira direita, com aquilo que Deus quer. Ok? E quando nós abandonamos o mal, quando nós amamos o nosso próximo, quando nós estamos seguindo aquilo que Deus quer, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e tantos outros que Deus pede para nós temos que ter a convicção de que quando eu estou jejuando, existe uma resposta de Deus para com a minha vida. Por que existe essa resposta? A verdade é que a resposta ela sempre existe, mas o meu corpo, por causa dele estar tão antenado com as coisas do mundo, ele não ouve a resposta de Deus. Por isso que o jejum, ele é um ato de humilhação, um ato onde eu deixo de me alimentar, eu me abstenho de alimentos por um período, por uma quantidade de tempo, para me dedicar ao Senhor. E é verdade que existem alguns tipos de jejum. Jejum total, que é sem comida e sem água, sem bebida. Existe o jejum parcial, aonde o jejum parcial você se alimenta de alguns tipos de alimento, tirando aquele que mais te atrai, mais saborosos ao seu paladar, e ficando com aqueles que apenas possa te manter, ter manter você vivo, vamos se dizer assim, ok? Mas você se abstém daquilo que te agrada muito o seu paladar. Então existem alguns tipos de jejum, o jejum onde você só fica na água, né? O jejum total e o jejum parcial. Independente de qual tipo de jejum você escolhe, você tem que ter ideia, tem que ter a noção de que você tem que ter intenções corretas e estar andando com Deus. Tem muitas pessoas que usam o jejum de maneira errada, como uma maneira mística, e por isso não alcança bênção, não alcança resposta e muitas vezes se frustram. Mas, como Deus deu direcionamento para nós, é porque você que está nos assistindo, é você que Deus quer separar essa semana para obter bênção, para obter resposta. Pastor, mas eu ainda não me converti, eu ainda. É para você que quer andar com Deus. É para você que quer resposta do Senhor. É para você, querido. Você vai separar 2 dias na semana, com pelo menos 6 horas de abstinência de alimentos. Você vai se abster de alimentos durante pelo menos 6 horas, 2 dias na semana, essa semana. E você vai orar, quando você for começar esse jejum, você vai orar ao Senhor, entregando ao Senhor aquilo que você quer de resposta, aquilo que você quer de milagre, de cura para a sua vida. Vai colocar nas mãos do Senhor, e quando passar ali as 6 horas no mínimo, se você quiser fazer mais, você pode, mas terminou ali o momento, o tempo de jejum, você vai orar de novo ao Senhor, agradecendo ao Senhor, desde já, mesmo que ainda não tenha ocorrido a resposta, você vai agradecer a Deus desde já por, por tudo aquilo que Deus vai prover na sua vida, já está provendo e está realizando na sua vida. Amém, queridos? Essa é uma experiência para você. É algo que Deus trouxe especial para você. Eu tenho certeza, queridos, que nós vamos ter testemunhos
de pessoas que vão estar fazendo e que vão dar testemunhos do que alcançou. Entenda, queridos, que Jesus ele incentivou o jejum. Se você analisar o livro de Mateus, capítulo 6, eu vou colocar na tela para que nós possamos também finalizar. Mateus, capítulo 6, verso 16 a 18, presta atenção em como que Jesus ele incentiva o jejum. Olha só. Quando jejuarem, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam o que eles estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. No entanto, quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai, que vê em secreto, e seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Queridos, aqui nós vamos começar a entender, quer dizer, você vai poder pensar assim, pastor, quer dizer que Deus recompensa quem jejua? Sim, por quê? Porque você vai estar mais suscetível e sensível a ouvir a voz de Deus, aos direcionamentos de Deus. Por isso você tem recompensa. Veja, queridos, que diferente de algumas linhagens teológicas que falam o jejum era só para os tempos antigos, não. Jesus começou seu ministério jejuando. Jesus incentivou o jejum. Logo após ele ter ensinado a oração, que nós chamamos de Pai Nosso, ele já ensina sobre o jejum. Ele diz: quando vocês jejuarem, ele está incentivando a que nós venhamos jejuar. Mas o jejum verdadeiro jejum, com as intenções corretas. E lá no capítulo 58 de Isaías, se você ler o capítulo inteiro, você vai ver muitos benefícios do jejum. E eu vou citar aqui alguns. Por exemplo, cura, proteção, resposta, saúde, restauração familiar, alegria, e vai por aí por diante, queridos. Leia Isaías 58 inteiro e você vai ver muitos benefícios através do verdadeiro jejum. Amém? Então eu faço aqui o convite a você. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar entrando em contato comigo ou com a pastora Rita pelo WhatsApp que está passando aí na tua tela e nós podemos esclarecer maiores dúvidas que você possa ter. Amém? Estenda suas mãos para cá, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o doce Espírito Santo esteja sempre com vocês. E você diz: Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.